Juiz perdoa a multa de idoso de 96 anos. E o motivo fez o tribunal chorar. Fique até o final do vídeo para descobrir o que aconteceu naquele dia. E prepare-se para conhecer uma história que talvez transforme a sua forma de ver a vida. Naquela manhã, o tribunal parecia como qualquer outro. As cadeiras estavam quase todas ocupadas. Papéis empilhados sobre as mesas, advogados andando de um lado para o outro, conversas baixas preenchendo o ar. Mas ninguém esperava que aquele seria o dia em que um simples homem, com 96 anos de idade, mudaria tudo. Ele entrou devagar, com passos curtos, apoiando-se em uma bengala antiga. Vestia uma camisa xadrez desbotada, uma calça jeans gasta e um chapéu de palha, que parecia ter vivido tantas histórias quanto ele. Seu rosto era um mapa de rugas marcas profundas de um século de vida. Mas seus olhos brilhavam com algo que ninguém conseguia explicar. Um brilho de alguém que carrega o peso da vida, mas que nunca perdeu a esperança. As pessoas no tribunal olharam para ele com curiosidade. Alguns sussurravam: "O que um homem tão velho está fazendo aqui?" Outros apenas observavam em silêncio, incapazes de tirar os olhos daquela figura frágil, mas cheia de dignidade. O juiz, um homem sério, conhecido por ser implacável nas sentenças, ajustou os óculos e folheou os papéis. Chamou o nome do idoso com a voz firme. O homem aproximou-se devagar, quase em câmera lenta, até ficar de pé diante do tribunal. Naquele momento, ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. O processo parecia simples: uma multa de trânsito, uma infração. Pequena, uma dívida acumulada por anos. Mas por trás daqueles números frios havia uma história que ninguém ali conhecia. Uma história que estava prestes a ser contada, não com palavras, mas com a força de uma vida inteira. Juiz começou a leitura formal do processo. Mencionou os atrasos, os valores, os prazos perdidos. Falava em tons técnicos, distantes, mas algo no semblante do idoso fez com que ele pausasse por um instante. Foi um momento quase imperceptível, mas foi o começo da transformação daquele dia. Enquanto o juiz lia, o idoso permanecia ali quieto. Não disse uma palavra. Apenas segurava o chapéu contra o peito, como se estivesse abraçando as próprias memórias. Seus olhos olhavam para o chão, mas não era um olhar de vergonha. Era um olhar de quem já viu demais, de quem já perdeu tanto, mas ainda guarda uma dignidade que o tempo não conseguiu tirar. As pessoas começaram a perceber que havia algo diferente naquele homem. Um advogado na plateia comentou em voz baixa que ele morava longe, numa região rural afastada. Outros diziam que ele tinha sido agricultor a vida toda. Um homem simples, trabalhador, que nunca teve luxo, mas sempre teve honra. Mas ninguém sabia o motivo da multa. Ninguém entendia por que ele, aos 96 anos, estava ali, enfrentando aquele julgamento. E então, o juiz fechou a pasta, tirou os óculos e ficou em silêncio. Olhou para o homem à sua frente e perguntou, com uma voz que pela primeira vez parecia humana: "Por que o senhor não pagou a multa?" O idoso respirou fundo, levantou os olhos. Seus lábios tremeram levemente, mas, em vez de responder, ele apenas olhou. Um olhar profundo, carregado de tudo o que palavras não podiam dizer. Naquele instante, algo mudou no ambiente. O burburinho cessou. As pessoas sentiram o peso daquele silêncio. Foi como se todos ali soubessem que por trás daquela dívida havia algo maior. O juiz, sem esperar mais, decidiu verificar os detalhes. Mandou chamar um assistente, pediu acesso a outros registros e, aos poucos, os fatos começaram a emergir. A multa havia sido aplicada há meses, quando o idoso foi flagrado, dirigindo em baixa velocidade, numa rodovia principal bloqueando o trânsito. Mas ao puxarem os registros, descobriram que ele estava indo para o hospital, sozinho, dirigindo devagar porque seus olhos já não enxergavam bem, porque suas mãos já não tinham a firmeza de antes, mas ele precisava chegar. Naquele dia, ele levava o filho, seu único filho, para uma consulta de emergência. O filho lutava contra uma doença grave, e mesmo sabendo que não tinha condições ideais, o idoso escolheu dirigir. Escolheu tentar, porque era o único jeito, porque ele não podia esperar a ambulância que nunca chegava na sua cidade, porque ele era o único apoio que o filho tinha.
As lágrimas começaram a aparecer nos olhos de algumas pessoas no tribunal. A história se espalhava em sussurros. O juiz ouvia os relatos com expressão cada vez mais pesada, mas o idoso permanecia ali, firme. Não implorava, não se defendia. Apenas estava presente, como quem aceita o destino, mas sem perder a honra. O juiz fechou os olhos por um momento, respirou fundo, levantou-se da cadeira, e foi então que ele fez algo que ninguém esperava. Algo que tirou o tribunal da rotina fria da justiça e o colocou no território da compaixão. Mas o que ele fez, o que ele disse, o que aconteceu naquele momento, fez o tribunal chorar. E é exatamente isso que você vai descobrir na próxima parte dessa história. Porque o que aquele juiz fez foi mais do que uma sentença, foi uma lição de humanidade, não saía daí. A continuação dessa história vai te emocionar ainda mais. Naquela sala de tribunal, o silêncio era tão denso que parecia que o tempo havia parado. Todos os olhares estavam fixos no juiz, um homem que, até então, era conhecido por sua rigidez, por sua frieza diante das leis. Mas agora, algo havia mudado dentro dele. O juiz permaneceu de pé, os olhos fechados por alguns segundos. Parecia lutar contra si mesmo, contra a obrigação da lei e a compaixão que crescia dentro de seu peito. Respirou fundo, abriu os olhos lentamente e então olhou diretamente para o idoso, que permanecia ali, imóvel, segurando o chapéu contra o peito, como quem protege um pedaço da própria alma. Por um instante foi como se só existissem os dois naquela sala. O resto do mundo desapareceu. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma explicação era necessária. Era um encontro de olhares, um encontro entre a justiça e a humanidade. O juiz voltou a sentar-se na cadeira. Passou as mãos no rosto, como quem carrega um peso muito maior do que deveria. Pegou a caneta, olhou mais uma vez para o idoso e então começou a escrever, linha por linha, assinatura por assinatura. As pessoas na sala não ousavam se mover. Observavam, esperando, tentando adivinhar o que estava acontecendo. Alguns trocavam olhares entre si, curiosos. Outros permaneciam imóveis, hipnotizados por aquela cena. Quando o juiz terminou de escrever, pousou a caneta sobre a mesa, empurrou os papéis para o lado e voltou a encarar o homem. Sua voz saiu mais baixa, mais rouca do que antes, e pela primeira vez naquele tribunal, não parecia uma voz de juiz, parecia uma voz de homem, de ser humano. Ele declarou com solenidade que a multa estava perdoada, que o processo estava encerrado, que o homem estava livre de qualquer dívida. Mas não era só isso. O juiz, com um gesto inesperado, levantou-se novamente, atravessou o salão e aproximou-se do idoso. Caminhou lentamente, com um olhar carregado de algo que ninguém conseguia decifrar. Quando chegou bem perto, parou, olhou para ele por alguns segundos e então colocou a mão sobre o ombro frágil daquele homem. Foi nesse momento, nesse gesto tão simples, mas tão profundo, que as primeiras lágrimas começaram a cair. Primeiro foram os olhos do próprio juiz, que brilhavam sob a luz que entrava pelas janelas altas do tribunal. Depois, uma das advogadas limpou discretamente o canto do olho. Em seguida, um homem da plateia suspirou, tentando conter a emoção. E então, pouco a pouco, como se um fio invisível unisse todos ali, as lágrimas começaram a surgir de todos os cantos da sala. Não eram lágrimas apenas pela história daquele idoso. Eram lágrimas por tudo que ele representava. Por cada sacrifício invisível, por cada luta silenciosa, por cada batalha que ninguém nunca viu, por cada amor que ele carregava dentro do peito. O juiz, com a mão ainda sobre o ombro do homem, falou mais algumas palavras baixas que ninguém ouviu. Mas o idoso entendeu, porque ele sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, quase imperceptível, mas um sorriso que dizia mais do que qualquer sentença, mais do que qualquer justificativa. Aos poucos, a sala voltou a respirar. O juiz caminhou de volta ao seu lugar, sentou-se novamente, e então, com uma última batida do martelo, encerrava oficialmente o caso. Mas a história, a verdadeira história, estava apenas começando, porque do lado de fora, a notícia começou.
a se espalhar. Primeiro pelos corredores do fórum, depois pelos jornais locais, até chegar às redes sociais. E em poucas horas a imagem daquele idoso, frágil, humilde, de chapéu na mão, começou a circular pelo país inteiro. Milhares de pessoas queriam saber mais. Quem era aquele homem? O que o levou até ali? O que havia por trás daquele olhar? Por que o juiz tomou aquela decisão? Por que o tribunal chorou? E enquanto as perguntas cresciam, o idoso silenciosamente voltou para sua casa. Voltou para o pequeno sítio onde vivia sozinho, rodeado de memórias, de fotos antigas penduradas nas paredes, de pequenos objetos que guardavam histórias que ninguém mais sabia. Sentou-se na varanda, com o chapéu no colo, olhando para o horizonte. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, e ele ficou ali, quieto, apenas observando, como quem contempla não o que perdeu, mas tudo o que conseguiu preservar, porque no fundo ele sabia que a verdadeira vitória não estava na multa perdoada, nem na decisão do juiz, nem na comoção do tribunal. A verdadeira vitória estava no amor que o guiou até ali, no amor que o fez dirigir, mesmo aos 96 anos, para salvar o filho, no amor que nunca se apagou, mesmo diante de tantas perdas, de tantas dores. E enquanto o país inteiro comentava sua história, ele apenas permanecia ali, em paz, com o coração tranquilo, sabendo que, mesmo com as rugas, mesmo com o corpo cansado, ele tinha feito o que precisava ser feito. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém imaginava, era que havia ainda mais. Que por trás daquela multa, por trás daquela ida ao hospital, existia um segredo. Um segredo que mudaria tudo. A notícia da decisão do juiz continuava a se espalhar como fogo em palha seca. Jornais impressos trouxeram manchetes. Programas de TV disputavam espaço para comentar o caso. Na internet, a imagem do idoso segurando o chapéu no peito, com os olhos marejados, tornou-se um símbolo. Um símbolo de humanidade, de compaixão, de amor incondicional. Mas no pequeno sítio onde ele vivia, longe de tudo, o idoso parecia alheio a todo esse alvoroço. Sentado em sua cadeira de balanço, na varanda de madeira, ele apenas olhava o entardecer, como fazia todos os dias, como se o mundo lá fora já não pertencesse mais a ele. Enquanto isso, no tribunal, os funcionários ainda comentavam o acontecido. Alguns diziam que jamais esqueceriam aquele momento. Outros confessavam que nunca tinham visto o juiz tão tocado, mas havia uma curiosidade pairando no ar, um vazio que ninguém sabia explicar. Por que aquele idoso carregava tanta dor no olhar? Por que ele permaneceu tão calado, mesmo quando lhe deram a chance de explicar? Porque mesmo após o perdão, ele apenas sorriu e foi embora sem dizer nada? O juiz, sentado sozinho em sua sala no fim do expediente, também pensava nisso. Olhava para a janela, para o céu escurecendo, e sentia um peso estranho no peito, como se aquela história ainda não tivesse terminado. Movido por algo que ele mesmo não conseguia nomear, o juiz pegou o telefone, ligou para os assistentes, pediu para puxarem mais informações sobre o idoso. Queria entender, queria saber mais, queria algo que ele mesmo não sabia exatamente o quê. E aos poucos, as peças começaram a surgir. Descobriram que o idoso vivia sozinho havia mais de 15 anos, que perdera a esposa numa pneumonia, numa noite fria de inverno, que o filho, a quem ele levou ao hospital naquele dia da multa, havia falecido pouco tempo depois sem resistir à doença, que desde então o homem permanecia isolado, cuidando do pequeno pedaço de terra que herdara do pai, plantando o próprio alimento, sobrevivendo com o mínimo, mas havia algo estranho nos registros, algo que ninguém havia notado antes, uma carta, um documento oficial, um pedido de tutela, um processo antigo, arquivado, esquecido. O juiz leu e releu aquelas páginas. Quanto mais lia, mais sentia um nó na garganta. Era como se a cada palavra uma nova camada daquela história se desvendasse, mas também como se a verdade pesasse mais do que ele estava preparado para suportar, porque aquela multa, aquele processo, não era só sobre uma infração de trânsito, não era só sobre um homem dirigindo devagar demais, era sobre
Uma promessa. Sobre uma promessa feita há muitos anos. Uma promessa que aquele idoso havia jurado cumprir, custasse o que custasse. E foi então que o juiz compreendeu. Aquela ida ao hospital não era apenas para salvar o filho. Era também para cumprir um último desejo, uma última esperança, uma última oportunidade de redenção. O juiz sentiu os olhos arderem, baixou a cabeça, respirou fundo, pegou o telefone novamente, ligou para um antigo amigo jornalista, pediu ajuda, pediu que fosse até o sítio, que conversasse com o idoso, que ouvisse a história completa, que descobrisse o que ainda faltava. Enquanto isso, na casa simples, o idoso continuava na varanda. O céu já estava escuro. Apenas as estrelas iluminavam a paisagem. Um silêncio profundo reinava. Apenas o som do vento entre as árvores. Apenas o som do próprio coração. E quando o jornalista chegou estacionando o carro antigo na entrada de terra, encontrou o idoso exatamente assim. Sentado, quieto, olhando para o nada. Ou talvez olhando para tudo. O jornalista aproximou-se devagar. Sentou-se ao lado dele sem dizer palavra. Apenas ficou ali, em silêncio, respeitando o tempo daquele homem. Minutos se passaram, horas, até que finalmente o idoso suspirou fundo, olhou para o céu e começou a falar, pouco a pouco, com a voz fraca, com pausas longas, como quem busca as palavras dentro de memórias antigas, empoeiradas, esquecidas. E o que ele contou mudaria tudo, porque aquela história não era apenas sobre uma multa, nem sobre um filho doente, nem sobre uma ida ao hospital. Era sobre amor, sobre culpa, sobre perdão, sobre promessas que atravessam décadas, sobre dores que nunca cicatrizam, completamente. O jornalista ouviu em silêncio, escreveu cada palavra no bloco de notas, mas no fundo sabia que nenhuma palavra conseguiria, de fato, capturar o peso daquela história. Quando o idoso terminou de falar, caiu um longo silêncio entre eles. O jornalista olhou para ele com os olhos marejados, levantou-se devagar, apertou a mão do homem e prometeu que contaria a história, que o mundo precisava ouvir. No dia seguinte, os jornais estamparam novas manchetes. As redes sociais explodiram. Pessoas de todos os cantos do país enviavam mensagens, cartas, doações, telefonemas. Queriam ajudar, queriam conhecer, queriam entender. Mas no tribunal o juiz lia a reportagem em silêncio, com um peso no peito que não sabia como aliviar. Porque agora ele sabia, agora ele entendia o verdadeiro motivo pelo qual o idoso dirigiu naquela manhã. O verdadeiro motivo por trás da multa. O verdadeiro motivo que fez o tribunal chorar. Mas a pergunta permanecia. Por que ele nunca contou antes? Por que escolheu o silêncio? Por que, mesmo diante da justiça, ele preferiu apenas olhar e esperar? O juiz permaneceu sentado, os olhos fixos na reportagem à sua frente. As palavras pareciam dançar no papel, misturando-se aos pensamentos que turbilhonavam em sua mente. Por mais que tivesse lido e relido, ainda havia algo que escapava. Como se, por trás daquelas linhas, houvesse um outro nível de verdade. Algo que ninguém ainda havia contado. Do lado de fora, o tribunal continuava seu ritmo normal. Mas para o juiz, nada mais parecia normal. Aquela história o perseguia. Tirava-lhe o sono. O rosto daquele idoso, os olhos, as rugas, o sorriso, discreto e triste, não saíam de sua cabeça. E mais do que tudo, aquele silêncio cheio de significado, continuava ecoando dentro dele. Pegou o telefone mais uma vez, ligou para o jornalista. Precisava saber mais, precisava entender o que faltava. Do outro lado da linha, o jornalista explicou que havia passado horas com o idoso, que ouviu tudo, que anotou cada detalhe, mas que, mesmo assim, havia coisas que ele não conseguia descrever, porque o peso daquela história ia além das palavras. O juiz pediu então que lhe enviasse todas as anotações, cada detalhe, cada frase dita, cada pausa, cada suspiro. Precisava ver tudo com os próprios olhos. E quando os papéis chegaram,
O juiz trancou-se em sua sala, fechou as cortinas, desligou o telefone, sentou-se e começou a ler. A cada linha, sentia o peito apertar mais. A cada memória contada, um novo pedaço daquele homem se revelava. Sua infância humilde, os anos de trabalho árduo na roça, o casamento com a mulher que tanto amou, a chegada do único filho, as dificuldades para criar, para educar, para proteger. As noites sem dormir, os sacrifícios invisíveis, os sonhos que precisaram ser adiados. E então, a doença do filho, o diagnóstico cruel, a falta de recursos, as idas e vindas ao hospital distante, a luta solitária, a esperança teimosa que resistia, mesmo quando tudo parecia perdido, e finalmente o dia da multa. Mas havia um detalhe, um único detalhe, que o juiz nunca havia imaginado. Naquele dia, o idoso não apenas levava o filho ao hospital. Ele carregava consigo um envelope que havia ficado guardado por anos, um envelope que continha a última carta da esposa falecida. A carta havia sido escrita quando ela já estava doente, sabendo que não teria muito tempo. Nela pedia ao marido que prometesse cuidar do filho, custasse o que custasse, que prometesse nunca desistir dele, que prometesse salvá-lo mesmo quando tudo parecesse impossível. E ele prometeu. Prometeu de pé, ao lado da cama. Prometeu com lágrimas nos olhos. Prometeu com a alma. E foi por isso que, mesmo aos 96 anos, mesmo com os olhos falhando, mesmo com as mãos trêmulas, mesmo com o corpo cansado, ele escolheu dirigir. Porque não era apenas uma ida ao hospital. Era o cumprimento de uma promessa. Era a honra de uma palavra dada. O juiz largou os papéis sobre a mesa. Passou as mãos no rosto. Sentiu as lágrimas descerem sem controle. Nunca em sua carreira havia visto algo assim. Olhou para o teto, depois para a janela, e uma pergunta surgiu, quase como um sussurro, em sua mente. Quantas promessas invisíveis julgamos todos os dias, sem sequer saber. Lá fora, o mundo continuava. As pessoas seguiam comentando a história, emocionadas, tocadas, mas ninguém sabia. Ninguém além do jornalista e agora do juiz. O verdadeiro peso daquele silêncio. Porque o idoso, durante toda a audiência, durante todo o processo, durante toda a comoção, escolheu não contar. Não porque não pudesse, mas porque achava que não precisava. Para ele, a promessa era algo entre ele, sua esposa e Deus. Não precisava de justificativas, não precisava de perdão, não precisava de desculpas. Multa, o processo, o julgamento, eram apenas ruídos diante da grandeza da promessa que carregava no peito, e foi por isso que, mesmo com o tribunal emocionado, mesmo com o juiz oferecendo a palavra, ele escolheu apenas olhar, apenas sorrir, apenas agradecer em silêncio. O juiz permaneceu ali, imerso em pensamentos, até que o céu lá fora começou a clarear. Não havia dormido, mas de alguma forma sentia-se mais leve, mais humano. No dia seguinte, decidiu visitar o idoso. Pegou o carro, dirigiu até a estrada de terra, até o pequeno sítio. Quando chegou, encontrou o homem sentado na mesma cadeira de balanço, olhando o horizonte. O mesmo chapéu no colo, o mesmo olhar distante. Aproximou-se devagar. Parou ao lado dele. Ficaram em silêncio por longos minutos. O juiz permaneceu parado ao lado da cadeira de balanço, observando o idoso que olhava o horizonte. O céu estava pintado de tons alaranjados, como se o universo preparasse uma despedida silenciosa. Ali, naquele pequeno sítio, o tempo parecia desacelerar, como se cada segundo tivesse mais peso. O idoso permaneceu calado por longos minutos. Apenas o som do vento entre as árvores preenchia o espaço. O juiz, respeitando aquele silêncio, também ficou quieto. Nenhuma palavra seria capaz de se sobrepor àquele momento. Mas então, o idoso suspirou. Fechou os olhos devagar. E, sem virar o rosto, começou a falar. Sua voz era baixa, quase um sussurro levado pelo vento.
Mas o juiz ouviu cada sílaba com atenção absoluta. Ele contou que, depois da perda da esposa, prometeu que criaria o filho sozinho, e que, no dia em que recebeu a carta da esposa, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A carta não era apenas um pedido, era uma missão, um voto, um legado, e foi por isso que, mesmo quando o filho adoeceu, ele se recusou a desistir. Vendeu o pouco que tinha, emprestou o que pôde, trabalhou além do que o corpo permitia, e mesmo quando todos diziam que não havia mais jeito, ele acreditava. Acreditava porque havia prometido. E, naquele dia da multa, não era apenas uma ida ao hospital. Era sua última tentativa, sua última esperança, sua última chance de cumprir a promessa. Quando terminou de contar, abriu os olhos e olhou para o juiz. Havia paz naquele olhar, um olhar de quem já havia feito as pazes com a própria história. O juiz sentiu um nó na garganta. Nunca, em toda a sua carreira, havia sido tão profundamente tocado por alguém. Nunca havia entendido tão claramente a distância entre a frieza da lei e a profundidade da vida real. Sentou-se no degrau da varanda, ao lado do idoso. Ficaram assim, lado a lado, em silêncio, por mais um tempo, até que o juiz falou com a voz embargada que havia decidido reabrir o processo. Não porque precisasse, mas porque sentia que aquela história merecia ser contada oficialmente. Que merecia ser registrada não apenas como um caso jurídico, mas como um exemplo. E naquele momento, o juiz compreendeu algo que transformaria sua vida. Às vezes, a maior justiça está além das páginas da lei. Está nos gestos invisíveis, nos sacrifícios silenciosos, nos amores que ninguém vê. No dia seguinte, o tribunal recebeu o juiz mais cedo do que o habitual. Ele carregava consigo uma nova resolução, um novo parecer, um novo entendimento. Convocou advogados, promotores, secretários, pediu que se sentassem e, com a voz firme, contou a história completa daquele homem, desde o princípio, cada detalhe, cada luta, cada dor, cada promessa. E, quando terminou, a sala inteira estava em silêncio. Mas não era um silêncio de estranhamento. Era um silêncio reverente, um silêncio que respeita, um silêncio que homenageia. Então o juiz declarou que o processo seria arquivado. Mas, além disso, pediu que aquela história fosse eternizada nos registros do tribunal. Não como um simples caso de infração de trânsito, mas como uma lição, uma memória, uma prova de que, mesmo nos cantos mais humildes, existem atos de amor tão grandiosos quanto qualquer conquista. Do lado de fora, a notícia se espalhou novamente, mas desta vez não eram apenas manchetes emocionadas. Eram convites à reflexão. Eram perguntas sobre quantos outros idosos, quantos outros pais, quantos outros amores silenciosos existiam por aí, lutando batalhas invisíveis. E o idoso, ele permaneceu em sua casa, sentado na varanda, olhando o horizonte, com o chapéu no colo, com um sorriso discreto no rosto, sabendo que, enfim, havia cumprido tudo o que prometeu, sabendo que, mesmo sem ter dito nada no tribunal, sua história havia sido ouvida, seu amor havia sido reconhecido. E naquela noite, quando o céu escureceu e as estrelas começaram a brilhar, ele fechou os olhos lentamente, com o coração tranquilo, como quem, finalmente, encontra descanso. O juiz continuou sua carreira, mas jamais foi o mesmo, porque a partir daquele dia, cada decisão que tomava, cada sentença que proferia, carregava um olhar diferente, um olhar que enxergava além dos papéis, que buscava a humanidade por trás das regras, e sempre que alguém perguntava por que ele havia mudado tanto, ele apenas sorria e contava a história do homem que um dia ficou de pé, silencioso, com um chapéu no peito e um olhar cheio de amor, porque no fim, a verdadeira justiça é feita de compaixão. E assim, aquela história que começou como uma simples multa, transformou-se em um legado, um lembrete de que o amor de um pai é capaz de atravessar o tempo, as dores e até as leis. E você? O que estaria disposto a fazer por amor? Amor.